Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Inspire-se a Ser Negócio. Hoje eu convidei a Paula Oliveira, da Brock Assessoria Contábil, para contar um pouquinho da história, da jornada profissional dela até virar empreendedora. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiola Simas, eu sou mentora de negócios através de uma metodologia que eu criei em 2021 chamada Ser Negócio. Então eu faço um estudo de alavancagem de marcas, de estratégias de alavancagem de marca a partir dessa metodologia. E eu sou especialista em comunicação assertiva para vender. Então, quem está precisando crescer o faturamento, vender mais, pode me chamar que eu dou consultoria e mentoria nessa área. Paula, muito feliz que tu topou falar comigo e contar a tua história. Seja muito bem-vinda. Te apresenta aí para o pessoal. Obrigada, Fabiola. Eu fico muito feliz de estar mais uma vez contigo, né? Acho que é a terceira vez que a gente está junto. E como a Fabiola já disse, eu sou a Paula, eu sou contadora, sou responsável técnica na Brock Contabilidade, uma escritora de contabilidade, e também sou professora universitária. Então, eu consigo aliar as duas vertentes, digamos assim, né? A técnica com a prática. E é o que eu desenvolvo durante o dia no escritório de contabilidade e à noite na universidade. Que legal. Isso com certeza é um diferencial, né? A dona da contabilidade que assessora ali outras empresas e também tem toda a teoria de estar no meio acadêmico sempre, né? Então, sempre se atualizando. Parabéns aí. Obrigada. A Fabiola falou agora, né, a dona, né, e aí sempre que a pessoa fala assim: "Ah, a dona do negócio", eu me sinto muito mais responsável. E hoje o podcast é sobre, empreendedorismo, e quem é empreendedor e está aí do outro lado sabe, né, o empreendedor é o dono do negócio, ele é o responsável, né, então é a pessoa que está com toda a responsabilidade. Então eu sempre me apresento como responsável, essa palavra dona eu não uso muito. Mas é bem importante, né, É. tanto no escritório tu empreender com algo que realmente tu domine, que tu tenha a técnica, e também na sala de aula. Então, tu conversar com os alunos na mesma linguagem e aliar, usar isso que eles vão conseguir usar lá na prática, lá no dia a dia, na vivência do trabalho, então é bem importante. É, eu acho bem importante. Ô, Paula, então conta pra gente como começou aí a tua carreira profissional. Lá, tu começou a trabalhar com quantos anos? Eu já sei um pouquinho, mas eu quero saber toda a tua... De onde que tu vem? A gente tá aqui em Itajaí, eu sei que hoje tu mora em Camboriú, né? Isso, eu moro em Camboriú, eu sou natural lá do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Camaquã. É uma cidade entre Porto Alegre e Pelotas, né, para quem conhece aí o Rio Grande do Sul. E meus pais são agricultores, né, e sempre falo, o pai tem a quarta série e minha mãe tem a sétima série. E ao mesmo tempo eles sempre foram muito focados em dar educação para mim e para minha irmã. E eu, graças a Deus, sempre tive essa sabedoria de aproveitar, desde pequena, essa oportunidade que eu tive. Então eu estudei a vida inteira em colégio público, né, fundamental, médio, e quando eu fiz me formei no ensino médio, eu tinha 15 anos na época. E aí com 16 eu fiz o Enem, na época, acabei, sendo aprovada no ProUni, ganhei bolsa, lá em Rio Grande, uma cidade mais ao sul do estado, e fui para Rio Grande então quando eu tinha em torno de 17 anos, né. Fui Ma- para Mas, só pra eu contextualizar, tu falou pra mim que já ajudava com os teus pais Isso, nessa... isso. Quem é Porque filho de eu agricultor. comecei a trabalhar com 18, então quase 19, por isso que eu te Então, pergunto. quem é filho de agricultor, né, ou até os pais têm o próprio negócio, né, filho de empreendedor também, eu tô É, até grávida aqui, eu sempre falo, né, nasceu essa criança, nasceu uma estagiária, é mais ou menos é. isso. E quem é filho de agricultor sabe que a gente vai auxiliando, né, então desde que eu sou pequena, digamos assim, uns 10 anos, eu já ajudo ali nas funções da casa e também nas funções da lavoura mesmo, né, Uhum. ajudava, né. E aí, sempre focado durante o período de inverno, né, que a gente estudava, a gente ficava mais na chácara e no verão a gente ia, no inverno a gente ficava na cidade, desculpa, estudando, e aí no verão a gente ia pra chácara para trabalhar, que era a época da colheita. Da colheita. Isso, O que então que vocês sempre plantavam lá? tabaco, fumo, Ah, que quem conhece também nossa, isso é é insalubre. insalubre, né, então é bem É, difícil, assim, trabalhoso, e são várias etapas da cadeia, então é. ao sol, né, eu sou clarinha, então imagine. Meu, Então é bem delicado, assim, mas, sempre, né, nessa jornada, assim, e aí com 17 anos eu fui morar em Rio Grande,
nessa cidade onde eu fui fazer administração. E, né, o pai... Nossa, Rio Grande é enorme, né? É grande, é grande. É bem parecido com o Itajaí. Assim, pra quem já conhece, tem uma similaridade, né? Pela questão do porto também. Aham. Mas de Enfim, território, né? Eu lembro território que... gigantesco. Vai ali, né, divisa com Pelotas, e ele vai até o Taim, que é divisa com o Chuí, que é uma reserva que tem lá. Então é enorme, né? Tem as ilhas, enfim. E é um polo também, né? Ali do Rio Grande do Sul. E aí, então, eu fui com 17 anos pra lá morar, fazer faculdade de administração. E durante a faculdade de administração trabalhei, né? Porque, né, tinha que me sustentar, tinha que pagar o aluguel, toda essa questão. E aí eu fazia faculdade à noite, durante o dia estudava, trabalhava numa loja, no primeiro momento numa loja de roupa, assim, né? E depois de um tempo eu fui trabalhar com comércio exterior. Aí trabalhei 5 anos com comércio exterior e fazia importação na época. Aí depois eu passei no concurso, me formei em administração e passei no concurso, que era o que eu queria com a administração, né? Concurso. Meu sonho era ser servidora pública. Aham. Daí, nisso, eu fiz o concurso, acabei passando. E aí fui Prefeitura ou estado? Prefeitura. Uhum. Daí eu fui trabalhar com licitações. Trabalhei 5 anos com licitações também. E em São José do Norte, uma cidadezinha vizinha. Tem que pegar a balsa pra ir pra lá. E aí fiquei 5 anos lá. E aí, nisso, eu morava em Rio Grande, minha família em Camaquã, né? 200 quilômetros de distância dá. E aí eu fiquei pensando, olha, eu tô aqui só trabalhando, né? Eu vou ter que inventar alguma coisa para fazer. E durante a época da administração, o que eu mais tinha gostado, o que eu mais gostei foi a contabilidade. Eu, Uhum. né, tenho facilidade com números, né? E foi o que eu mais me encantei da administração, foi a contabilidade. Falei, por que eu não vou fazer o Enem de novo e agora para contabilidade? Lá em Rio Grande tem uma universidade federal, que é a FURG, a qual eu sou imensamente grata, né? Eu fiz ProUni numa particular e depois eu fiz o Enem e aí entrei pelo SISU na Universidade Federal, na FURG, e tive um ensino de qualidade, enfim, né? Só elogios para essa universidade. E aí, nisso, eu continuei trabalhando na prefeitura e fazendo a faculdade de contabilidade. Quando eu me formei em contabilidade, eu estava na prefeitura, né? Eu trabalhava com licitações, eu tinha um cargo, eu era presidente da comissão de licitações já. Nesse Nossa. tempo eu evoluí, né? Eu entrei na prefeitura cadastrando produto para licitação, por edital da licitação, e quando fechou ali quase 5 anos, eu já estava como presidente da comissão de licitações. Eu que julgava as E tu era propostas. muito jovem, né? Quantos anos tu tinha? Porque eu Quando sei me que hoje, pra formei. mim, tu é jovem. Então, quando eu me formei em administração, eu tinha 21 anos. Aham. E aí ficou 1 ano, mais ou menos, eu acho que, se eu não me engano, eu me formei em contabilidade com 27. Foi uma coisa engatada na outra, né? Porque acaba que são linhas de educação parecida, então tu aproveita muita coisa, né? Eu me formei em menos do que 4 anos em contabilidade. E aí, nisso, me formei e um professor me convidou para fazer parte do programa de mestrado da universidade em contabilidade. E nisso ok, estava participando do programa de mestrado, eu estava na prefeitura, mas quem já foi servidor público ou é servidor público sabe que fiz concurso para administração, para licitações, eu ia trabalhar a vida inteira com administração e com licitações. Jamais eu seria contadora da prefeitura, porque daí eu teria que fazer outro concurso para ser contador. E aí foi nisso que eu pensei, não, mas eu me formei em contabilidade, eu quero trabalhar com contabilidade, é isso que eu quero, né? Aham. E aí eu comecei a ver possibilidades para estudar para outros concursos, né? Ou até me mudar. Nisso eu morava numa república e as meninas se formaram também, uma com engenharia, outra de direito, e resolveram se mudar. Eu ia morar sozinha, já não estava na minha cidade, já estava fazendo uma coisa que não era o que eu queria, apesar da estabilidade, da tranquilidade, né? E aí eu pensei, não, vou me mudar de fato. Vou para Porto Alegre, volto para Camaquã, ou venho para Santa Catarina, né? Já tinha feito alguns concursos aqui, também estava esperando ser chamada, digamos assim, né? E aí minha prima mora em Balneário, surgiu uma oportunidade no prédio dela, e ela falou, olha, surgiu uma oportunidade aqui no prédio. Tu não quer vir para cá? Morar pra cá? Eu falo com o proprietário, era direto com o proprietário, eu falo com o proprietário e ele reserva pra ti. E aí eu falei, não, beleza, então vai isso, né? Uma oportunidade de aluguel, no caso. Isso, é uma oportunidade de aluguel, mas Que, sendo Balneário Camboriú, é raro, né? é raro, Porque isso, é tudo raro. muito Quem é caro. da Então, região se tu sabe. consegue alugar barato, daí já é meio caminho andado. Ainda mais direto com o É, proprietário, né? aham. E nisso eu falei, não, vou ir. Aí, né,
eu falei lá em casa, né? Sempre, lá em casa sempre teve uma troca muito interessante, né? Minha família. Apesar da pouca escolaridade que os meus pais têm, eles sempre foram pessoas de visão. Sempre enxergaram a longo prazo, sempre foram muito honestos e muito corretos. E isso tá no meu DNA, digamos assim. Então, eu sempre pedi a opinião, né? Olha, um conselheiro, graças a Deus, que eu tenho. O que tu acha? Daí ele, a primeiro momento, foi contra, né? Falou, mas tu já é servidora pública, já tá estável. E aí eu falei pra ele assim, pai, mas se eu passei uma vez, tu não acredita que eu passo de novo? Eu passo outra vez, é só eu querer. Confia em mim. Eu lembro que foi assim que a gente falou que a gente ia gravar um podcast, né? Porque é isso que eu digo, sempre tem um pai ou uma figura masculina na nossa vida, né? De Sim. certa forma, né? E aí, nesse caso, o teu conselheiro foi teu pai lá naquela época. E aí eu falei, não, eu vou ir. Daí ele falou, não, então vai, mas daí se tu precisar de alguma coisa, casa pra morar, tu volta. Eu falei, não, tá bom então. Daí eu me organizei financeiramente, né? Já vinha pensando sobre isso e já vinha me organizando financeiramente, que isso é muito importante, né? Sim. A gente tomar Ter as uma decisões, mas segurança. ter uma segurança, né? Aí eu já tinha me organizado, tinha 5 mil reais na época. E aí me exonerei lá, né? Pedi pra sair do. Só por curiosidade, quanto era esse aluguel? Acho que na época, era uns 1.200, eu acho. Era barato. Entendi. Tipo Mas assim, os 5 mil não dava não muito dava aluguel, pra não. nada, não dava pra nada. Não dava pra nada. É, que na minha conta os 5 Dava assim, ó, tinha que chegar já trabalhando. É. Aí, enfim. Aí, vim pra cá, pra começar sabendo que eu ia ter que começar do zero, né? Ninguém me Pedindo conhecia, informação, não né? tinha esse trabalho, tinha 5 mil reais no bolso. E aí vim nesse apartamento, assim, tinha que dar um calção, né? Já foi 1.200. Aí comprei umas coisinhas para apartamento e fechou, olha, quase 2,5 já tinha gasto nessa brincadeira aí, né? De coisinha para apartamento e mudança, enfim. Aí beleza, cheguei aqui dia 15 de maio. Nisso, comecei a procurar emprego, né? Primeiro que aparecesse, eu ia pegar. Já tinha passado imposto de renda. Exato. Então. Então. Mas eu não tinha experiência, né? Nunca tinha trabalhado com contabilidade. Lembra que eu era servidora pública? Então, eu não poderia, até então, né? Eu queria trabalhar com contabilidade, meu sonho. Mas eu não tinha experiência e eu já tinha me formado. Então, ficaria uma questão, como é que eu vou te dizer assim, mais difícil, digamos assim, né? Sim. Porque para dar emprego para uma pessoa que não podia estagiar, não tem experiência. E aí, nisso, comecei a largar currículo, né? No início queria contabilidade, mas o tempo foi passando e daí já estava quase vencendo o segundo aluguel, né? E alimentação e custo. Essa cidade, por mais que tu venha focado, a região, né? Tu sabe que tem custos, né? Então, está na internet, enfim, né? A mesma coisa. E aí, nisso, meu dinheiro já estava assim, né? Quase estourando. E aí eu pensei, não, vou começar a procurar emprego em todo que é lugar. Primeiro lugar que me der, eu vou atrás. Imprimi acho que uns 50 currículos, um calhamaço desse tamanho numa lan house, assim. E fui lá no shopping, na Brasil, larguei em tudo que é lugar. E aí me chamavam para as entrevistas e muitas vezes achavam que eu não ia ficar pelo meu currículo já na época, né? E aí eu comecei a dar uma melhoradinha, tirar umas coisas do meu currículo, assim, né? Botar menos coisa. Aí sei que me chamaram numa loja de roupa, numa loja de calçado lá no shopping. Aí eu fiquei lá mais uns 6 meses trabalhando, pagando minhas contas honestamente, né? E aí teve uma amiga me falou, olha, tem uma vaga no financeiro, tu não quer ir? Daí eu falei, olha, eu vou aceitar, né? Com certeza. Aí fui trabalhar no financeiro, numa loja de material de construção. Fiquei quase um ano trabalhando nessa loja de material de construção e eu sempre digo, né, que não importa onde que tu esteja, às vezes o que tu tá fazendo hoje não faz sentido no teu plano macro, né, no que tu quer. No meu caso, trabalhar com contabilidade. Mas muitas vezes aquilo que tu tá vivendo hoje, ele vai te preparar e alguma habilidade que tu tá aprendendo hoje, tu vai usar lá na frente. Exato. Vou dar um exemplo agora das lojas que eu trabalhei, tanto a de roupa lá no início, né, quanto agora de calçado. Comunicação, né? Todo mundo, nós somos vendedores, né? A gente está se vendendo a todo momento, a gente está se vendendo na própria pessoa, a gente está se vendendo enquanto empresário, enquanto empreendedor, e a habilidade da comunicação é essencial, né? Então, digamos que quando a gente atende aí o público em geral, a gente atende muita gente e acaba dosando a questão das linguagens ali.
E aí, nisso, tudo faz parte, né? Então, Tudo, tu tudo acredita que tu desenvolveu mais isso, tu não Com era tão certeza. comunicativa. Ah, sim, não, era bicho do mato, né? Porque eu era lá do Que interior, legal. né? Lá, Aham. na verdade, eu sou de Camaquã, mas minha família é do 4º distrito de Camaquã, que é bem interior. Eu acho que nem tem distrito aqui, não sei Não, aqui se não é você, se muito você sabe comum. o que é distrito. É mais assim, bem dividir, como se dividisse o interior em recortezinhos. Isso. Então, bem interior. Falava comigo, chegava a ficar vermelha, né? Não, assim, pânico, né? E fui desenvolvendo isso ao longo do tempo. E aí fui trabalhar em um ano nessa loja de material de construção. Hoje eu uso muito essa habilidade também do financeiro em aulas que eu ministro, né? Tanto no Senac, que eu já ministrei assistente financeiro, técnico de administração, onde eu sempre ministrei as disciplinas voltadas à contabilidade e também a financeiro. Então, naquele tempo eu pude ter essa experiência, né? De como é cuidar do financeiro na prática de uma empresa, não só na teoria. Eram dois CNPJs, 2 empresas lá. E aí, quando passou um ano, eu pensei assim, tá, mas eu ainda não tô trabalhando com contabilidade. Meu sonho é trabalhar com contabilidade, eu ainda não tô. Eu tô perto, mas eu não tô ainda. Financeiro não é bem. Eu queria escritório mesmo. Aí eu resolvi me demitir, né? Pedi demissão, cumpri o aviso, tudo certinho. E aí fui largar alguns currículos no escritório de contabilidade mesmo, né? Pra ver se realmente eu ia ser chamada. Juntei um dinheirinho, né? Pra conseguir me manter, porque sempre tem um aluguel. E aí larguei alguns currículos e aí um dia eu fui numa entrevista de emprego e eu falei, olha, coloquei tudo que eu sabia fazer, né? Porque na teoria eu tinha bastante conhecimento, né? Mas eu não tinha prática. E aí a pessoa me perguntou assim, não, beleza, mas tu acha que tu consegue fazer isso? Eu falei, eu acho que eu consigo. Então, beleza, então eu vou te contratar. E aí eu fui trabalhar no escritório de contabilidade. Na época, eu cheguei assim em um mês e eu atendia 70 empresas. Eu entrei no lugar de uma pessoa que era analista já, né? Aham. E falei, não, matei no peito, é isso aí, se é isso que tu quer, é esse desafio. Eu falava pra mim dentro da minha cabeça assim, nunca mais inventa nada. Tu tava estável, tava tranquila e agora olha o que tu tá te passando. E escritório de contabilidade é tiro, porrada e bomba, né? Então É. é muita coisa, né? E cada um tem as suas responsabilidades, seus compromissos e muitas vezes não tem aquele tempo para ensinar passo a passo, no Uhum. detalhe, né? Que é uma das coisas que a gente prega bastante no escritório, né, de contabilidade lá, porque não é porque eu passei por isso que eu vou fazer outras pessoas passarem, né? Então, se eu aprendi com isso, eu aprimoro isso no meu escritório. Hoje, a maioria dos processos lá da Brock a gente tem manual de processos para tudo, né? Onde Fica tudo tem registrado, tudo né? registrado, tem etapas, então isso facilita para a pessoa que está aprendendo e isso facilita também para nosso padrão, né? Não é É. o jeito que o colaborador faz, é o jeito que o escritório faz. Independente se ele vai ser atendido pela Paula ou por qualquer outro colaborador, ele é atendido da mesma Da forma, mesma com a forma. mesma maturidade, com o mesmo compromisso. Então, foi uma coisa que eu implantei no escritório por esse tempo em que não tinha manual, não tinha nenhum processo, a gente não tinha nada. E aí, nisso, eu contratei, não consegui mexer no Daí nessa sistema. é muito ruim trabalhar num lugar onde não tem nada, né, porque aí principalmente tu que foi a peça que substituída, né. "Ah, mas fulano fazia por tantos anos pra mim". Como é que ele fazia? Num Eu não papel, sei. ele fazia num papel, Aham, assim, calculava na calculadora, anotava no papel aham. e colocava lá. Era assim que era feito na época, eu falei: "Não, mas não tem nem pelo menos uma Não pode. planilha, né, não tem nada para fazer uma prova real disso aí, desse cálculo, a memória do cálculo", enfim, e não tinha. E aí nisso eu vi que passava quase um mês e ele ia terminar, né, terminar ali a experiência, o período do aviso dele e eu ia ficar sozinha. E aí eu entrei lá no Workana, uma plataforma de freelance, e coloquei lá: "Procuro pessoa com amplo conhecimento no sistema tal", que é o sistema Domínio, que é um software de contabilidade que a gente Aham. usa. E eu sabia fazer os cálculos, sabia quando é que te dá as respostas, mas eu não sabia fazer o bendito do sistema me dar as respostas. Contratei e fiquei 2 semanas com a Janaína. Janaína, se estiver assistindo esse Ah, esse esse podcast, eu te deixo um abraço, me ajudou muito na minha trajetória, sou muito grata por ti. E ela me passou 2 semanas comigo mostrando os caminhos, onde é que ia, onde é que fazia, tudo, todo o como é que é o processo, nome toda do a rotina. aplicativo? Arcana? Orkana, é uma plataforma de Orkana. Orkana, plataforma de freelance. Você pode entrar lá e pedir o que você quiser para aparecer um profissional lá e Aham, também você pode oferecer o teu serviço lá. Então é uma plataforma de freelance. Eu aham. coloquei lá, apareceu essa abençoada e aí a gente fez 2 semanas de treinamento. E aí, a partir disso, eu fiquei expert, Então deixa né? eu entender, Paula, tu fez um treinamento pra se manter empregada. Sim, paguei do meu bolso. Tu pagou no teu bolso. Sim, exatamente. Se isso não for empreendedora nata, que Paguei do meu pega bolso. no peito e resolve Era o pra meu se sonho, né? manter,
Parabéns. Obrigada. Só que hoje faz toda a diferença, porque hoje tu aplica em teus processos e não deixar o teu funcionário passar por isso. E com certeza, são duas. Porque eu acredito muito nesses dois pilares, né? Aham. Unir o útil ao agradável. Sim. Ou seja, o meu colaborador, ele tem um mapinha, né? A gente não tem só Bom os manuais, processo. a gente tem um aplicativo, um software, né? Que é o gestor de tarefas, que se chama G-Click, onde Uhum. todos os nossos processos são mapeados e os funcionários, para ir avançarem, eles têm as etapinhas. Então, eles têm que ir concluindo as etapas e, para finalizar a etapa, o teu colega tem que conferir. Então, tem dupla verificação. Uhum. Ou seja, ele sabe as etapas, ele vai concluindo e, quando não consegue concluir, ele tem que botar um comentário do porquê que ele não fez aquela etapa. Aham. E aí o outro colega vai acompanhar todo o passo a passo de como ele chegou naquele cálculo, por exemplo, e Aham. conferir também, ter o caminho de conferir. É bom para eles que tem o passo a passo, o mapa, né? Uhum. É bom para o meu cliente que consegue acompanhar todo o processo, né? E ele consegue ter certeza que está sendo bem atendido, independente se é por mim ou por qualquer outro colaborador, né? Uhum. E também é bom para o gestor, porque a gente consegue acompanhar o que está sendo executado, quando está sendo executado, o que está em dia, o Uhum. que está passível de um atraso, por quê também. Uhum. Então, é interessante porque ele tem um grande escopo nesse sentido. Mas eu paguei do meu bolso, tá? Eu contratei a Janaína, que daí não me deixa mentir sozinha, né? Que nem a gente fala. Janaína, contratei ela, paguei ela do meu bolso e ela me ensinou a mexer no software do domínio. Hoje eu tô aqui. Claro, foram várias etapas, né? Mas porque ela me ajudou, com certeza. Sou muito Aham. grata por ela. E aí, eu consegui aprender, de fato, né? E quando eu tava no escritório, eu já tinha ideia de ter o meu escritório, né? E tudo que... Fulaninho vai sair de férias. Opa! Sou eu, então, que vou cobrir fulaninho. Tá, mas tu dá conta de fazer o teu e o do fulaninho? Dou conta? Sim, com certeza, pode deixar. Ficava até mais tarde, às vezes no almoço, toda aquela função. E eu ia Pra experienciar todas as funções funções internas da da contabilidade antes de contabilidade. abrir a tua. E aí foi assim. Até que um dia eu tava lá no escritório e eu morava nesse mesmo prédio que eu sempre morei. E precisava limpar a fachada e eu liguei pro Daniel. O Daniel da empresa DMP. Daniel, se você estiver me assistindo também, um grande abraço pra ti, porque hoje meu escritório ele existe por causa de vocês. Você sabe disso. Todos os anos do nosso aniversário eu te levo um presente justamente por isso, porque tu foi uma das primeiras pessoas a acreditar em mim. E nisso, eu falei, Daniel, tem que limpar a fachada lá. Ele tem uma empresa de limpeza também. Tem que limpar a fachada lá do meu prédio. E ele falou assim, onde é que tu tá, Paula? Eu falei, eu tô no escritório de contabilidade. Daí ele falou, tá, mas tu não vai pegar minha empresa de contabilidade pra tu fazer. Eu falei, mas Daniel, eu não tenho uma empresa de contabilidade, vai ter que falar com o dono aqui da contabilidade. Daí ele falou assim, não, mas eu conheço teu trabalho. Ele tinha trabalhado comigo lá na loja de material de construção. Eu conheço teu trabalho, eu conheço tua seriedade, teu compromisso, eu quero que tu pegue a minha empresa. Eu falei, cara, olha, eu falei, meu marido, né? Meu hoje marido, mas então namorado na época. Falei, olha, Deus tá me dando uma oportunidade. Sim. Abriu uma porta aí pra mim, eu vou entrar. Aham. Fiz uma reunião com o Daniel numa padaria. Um barulho, um tumulto. E ele lá sentadinho, falando, não, Daniel, eu vou pegar a tua empresa, pode ter compromisso, seriedade, eu vou até o fim, pode ter certeza. E aí peguei a empresa, Foi o primeiro cliente. primeiro cliente. E eu continuei trabalhando lá na contabilidade, claro, né? Porque eu tinha que pagar minhas contas, né? E fui trabalhando com o Daniel. E aí, nisso, meu marido precisou abrir uma pizzaria na época. Eu falei, não, vou ter que abrir essa pizzaria pra ti também. Aí Aham. abri a pizzaria pra ele também. E aí já tava assim, né? E fui. A pizzaria existe ainda? Não mais. Ah, tá. E nisso foram aparecendo outros clientes, amigos, né? Que a gente chama que é a lista de noiva, que são teus amigos mais próximos, que normalmente são as pessoas que normalmente acreditam em ti, te conhecem e compram de ti. E aí, nisso, eu fui... Lista de noiva? Lista de noiva, que são as pessoas que tu convidaria pro teu casamento. Ah, entendi. São as pessoas que comprariam de ti no início, né? Aham. Normalmente tu oferece... Ó, comecei um negócio, vou oferecer pros meus amigos. A É, lista de noiva, lógico. quem tu convidaria pro teu casamento. Se os amigos compram é porque E vai já tá dar certo. convencendo alguém, Agora, se teus né? amigos não compram de ti, aí acabou. Aí acabou. é. Quando eu tava com umas 5 empresas, assim, mais ou menos, eu falei isso em 2021. Eu falei, olha, eu acho que eu vou... Não dá mais. Gente, isso me lembrou uma Não dá conversa. mais. Não Isso dá. me lembrou uma conversa uma vez que eu tive com um empresário lá de Blumenau, quando eu tava com minhas lojas de móveis, ele falou assim, tu vendeu, assim, esses painelzinhos aí pros teus amigos? Eu falei, não, amigo e parente ninguém comprou ainda. Aí ele falou, esquece esse teu negócio. Então, se nem teus amigos, as pessoas que gostam de ti estão comprando, pensa. Eu já tava mal, né? Ele era lojista lá em São Paulo.
E aí eu fui conversar com ele por causa de uma amiga. Eu já tava mal, que eu já sabia que o negócio não tava Então indo ia pra bem, né? frente. Daí ele simplesmente me fez essa pergunta. Ele falou assim: então esquece esse teu negócio, porque se nem os amigos e o parente compraram, ninguém vai. Falei, mas eu tô vendendo pra quem não é amigo e parente. Então. Mas tem essa regrinha aí da É, lista de noiva. faz sentido. Daí nisso, quando eu tava com 5 clientes, já tava assim, né, sem vida, né? Porque eu trabalhava tinha 2 empregos, né? Tipo pai do Július, assim. O pai do Cris, que a gente fala, o Faz Július. Cris, o Július. E nisso, daí eu falei, eu vou pedir demissão. Aí Aham. pedi demissão. Em que ano que tu pediu demissão ali? Acho que foi 2020, se eu não me engano. Tá? Aham. Porque eu abri o escritório em 2021. Ah, então tu veio pra Balneário Camboriú antes da pandemia? Antes da pandemia. Antes da pandemia. Ah, Aí passei a pandemia, né? E aí depois eu passei a pandemia trabalhando na loja de material de construção. uhum. Aí depois fui pra contabilidade. E aí nisso saí e aí comecei a empreender, de fato, né? Uhum. E aí inicialmente os primeiros meses em casa, até abril mais ou menos, né, em casa. Uhum. E aí depois eu consegui alugar a sala e eu queria muito contratar, né? Porque até então eu tava fazendo tudo sozinha e já era um volume grande, né? Um compromisso grande. Aí nisso eu consegui contratar em 2021, né? Consegui alugar a sala, contratar. E aí já tá indo para quase que 5 anos, né? Agora em 2026 a gente faz 5 anos de escritório de contabilidade, da Brock Contabilidade. Hoje nós Uhum. somos 6 colaboradores lá. E desde que eu abri o escritório, a gente tem os nossos valores bem definidos, né? Aham. Ali. Conta pra gente um pouquinho do teu plano. Eu sei que tu é muito planejadinha. Eu me inspiro demais, né? Então conta um pouquinho pra gente. Tu parou pra sentar, fazer um business model Canva? Como é que foi isso quando tu resolveu abrir a Brock? Já fez os valores da marca? Então, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, foi a missão, visão e valores, né? Porque pode ser que às vezes isso está dentro da cabeça do empresário, do dono, como você falou ali, mas muitas vezes isso tem que ser transparente para a nossa equipe. Por quê? Nem sempre sou eu que vou prestar o serviço, né? Às vezes, algumas vezes, quanto maior a empresa, é o teu colaborador que vai prestar o serviço. E ele tem que ter claro isso na cabeça dele, né? Claro, quais são os valores da tua empresa, né? Por exemplo, um dos nossos valores muito, muito fortes é o garantia da entrega, que é algo que já vem dentro de mim. Prometeu, tem que cumprir. Garantia da entrega. O cliente tem garantia de que vai ser entregue aquilo que ele te pediu. Então, como é que o colaborador vai saber isso, O que né? quer dizer O que isso, quer dizer né? isso, né? E por que isso é importante, Por que isso é né? importante? Aham. Então, a gente sempre... Então, em algum lugar tem que estar escrito e tem que ser Exato. passado pra ele. Isso, a gente tem, né, a plaquinha dos nossos valores lá, mas não só a plaquinha. Hoje de manhã, às 11 horas, teve reunião com a equipe. E a gente falou sobre um valor, todo mês a gente faz reunião mensal e a gente fala sobre um valor, né, reforça o que é, e também a gente enfatiza alguns exemplos práticos, né, de situações do dia a dia que aconteceram. O de hoje foi a satisfação mútua. Tem que estar bom para a Brock e tem que estar bom para o cliente. Tem que ser ganha-ganha, né? Ganha-ganha. Se tiver bom só para o escritório, não é bom. E se tiver bom só para o cliente, não é bom. Uhum. Então, a gente tem que encontrar. É satisfação mútua. Ambas as partes têm que estar satisfeitas. Então, são alguns valores que realmente fazem parte da nossa cultura, né? E aí, a gente prega isso. E como eu já tinha administração, já tinha teoria da administração, tudo isso aqui, teoria... Não tem como botar isso na prática sem intencionar antes. Não. O que seria esse planejamento? Não, foi uma das primeiras coisas, assim, que eu já tinha. E aí, a gente sempre foi, claro, aprimorando, né? Tá chegando nos 5 anos, então... a gente até vinha conversando, eu e a Fabiola, sobre isso no carro, porque é o tempo de maturação das empresas, né? No início, realmente, até os 5 anos, algumas coisas não saem como a gente planejou, e a gente, muitas vezes, aprimora, corrige, mas a gente vem nesse processo de capacitação, né? Treinamento contínuo, aprimorar processos, né? Softwares, enfim, né? Para realmente melhorar cada dia mais. E aí, nisso, a gente vem, então, desde 2021, capacitando, né? Treinando, aprimorando os nossos... se capacitando, né? Se capacitando. Eu te conheci num grupo de empreendedores femininos, acho que foi em 2022, Paula. No final de 2022, Acho que era foi. perto de dezembro. Bem no início assim. do escritório. Isso. E aí você tava lá e você já marcou, assim, eu já te marquei, vamos dizer assim, você ficou muito presente na minha mente, porque você se apresentou como contadora e falou, ó, eu sou formada em administração e contabilidade, e eu tô aqui fazendo network porque o contador normalmente não vem, não se expõe, né? E aí eu lembro que nesse dia já tu falou que não era uma coisa nata tua, mas que
tu te colocava nessa posição. Então, conta um pouquinho de como foi, assim, o começo que tu percebia que não era tão comercial ou que não era tão, né? Eu vim do comercial. Então, pra mim, a primeira coisa que eu vou pensar, vou fazer uma empresa, vou botar ela pra vender, né? E como é que era isso pra ti lá no começo? Então, vocês que escutaram um pouquinho da minha história, aí vocês percebem que eu era bicho do mato, né? Eu era lá do interior. Não, de verdade, hoje não dá mais pra perceber Tá, isso. mas tudo bem, eu era. E tinha dificuldade para me comunicar, enfim, eu dou aula, como eu falei para vocês, né, na Uniavan, no Senac, já ministrei também. E eu sempre ficava vermelha nas apresentações do colégio, tudo ficava bordô, assim, né? Falar meu nome já ficava vermelho. E aí eu percebi, ao longo de um tempo, que o que acontece? Técnica, eu tinha pra dar e vender, digamos assim. Sempre me esforcei desde pequena pra ser a primeira da minha turma, né? O pai e a mãe pegavam o boletim e botavam lá na geladeira pra todo mundo ver, mostrar pras Aham. pessoas. Então sempre foi um motivo de muito orgulho. Eles nunca conseguiram estudar, mas eu tava tendo a oportunidade. Então eu sempre me senti na responsabilidade de dar certo, por mim e por eles, né? Não Sim. podia dar errado. Sabia Sim, porque quando tu dá muito certo, tu se manter no pódio, né? Que eu Isso, digo. exato. Eu quero me manter no Ganhar pódio. é Eu quero... fácil, mas manter no pódio é difícil. Exato. E na contabilidade mesmo, eu não peguei nenhuma recuperação. Essa era a minha Aham. meta e eu consegui cumprir ela. Numa universidade federal, que, enfim, né, alto Nossa. nível, assim, né? Então, virava à noite, né? Não foi fácil, mas eu consegui. E aí, nisso, eu sempre tive isso muito claro. E eu tinha técnica muito alta. E eu comecei a ver algumas pessoas ao meu redor, que essas pessoas, elas se davam muito bem, né? Mas tá ganhando mais dinheiro do que eu, tá melhor na carreira do que eu. Não que a gente vá se comparar com essas pessoas, né? Pessoas que estão em níveis maiores, eu acredito que a gente tem que se inspirar nessas pessoas, né? Não ter inveja ou algo do tipo. Não, mas pera, eu sou merecedora também. Eu me esforcei um monte até aqui, né? E aí eu pensei assim, não, mas o que essa pessoa tem? Qual é a habilidade que ela tem que eu não tenho, que eu preciso ter? Né? Eu falei, não, a comunicação, ela se vende. Ela fala que vai fazer, que vai acontecer, muitas vezes nem faz que vai fazer, nem faz acontecer, mas ela se vende bem. E quantas pessoas a gente conhece que se vendem muitas vezes e não entregam. E aí Uhum. falham naquele valor que é o da garantia da entrega. E aí nisso eu falei, não, tem que virar esse jogo. Tem que virar esse jogo. E aí nisso eu comecei a me desafiar. Não, vou participar de grupo de network, eu vou fazer um curso de comunicação e oratória, que inclusive virou uma chave pra mim, né? Que, inclusive, tu fez com o JP, né? Isso, Eu também fiz com o JP, que se vocês são aqui da região, vocês têm que conhecer esse homem. Ele tem uma energia Exato. diferente. Eu tento não Uhum. fazer muitos merchans aqui, mas já vou fazendo o Instituto GPR, né? O JP, ele mudou minha vida. Eu fiz um curso de comunicação e oratória, onde, enfim, né, me possibilitou diversas situações, inclusive tá aqui hoje, né? Jamais falaria, né? Ah, eu tô aqui hoje por causa do JP. É? Eu falei, eu tenho esse projeto. Ele falou, te joga, Fábio. Daí eu falei, eu odeio palco. Na verdade, eu sou muito extrovertida, mas eu odeio Não palco. gosto de aparecer. Não, eu não gosto de ter a sensação de que tá todo mundo me olhando, né? Ele falou, mas palco não é pra mim, eu tô aqui pra ensinar, pra botar a pessoa no palco. Palco é pra ti, ele falou. Ele é uma figura. Ele é uma figura. Esse ano a gente pagou pra uma funcionária fazer um curso com ele, tá? O curso dele, gente, não esperem grandes expectativas, não tem apostila, não tem nada. Ele transforma as Ele pessoas. transforma as pessoas. Ele é muito... Vou chamar... Eu já chamei ele pra gravar comigo, É mesmo? não veio. Vem, JP. Vem, Vou chamar. vem. Vou chamar de A nossa funcionária, ela era bem tímida, digamos assim, Aham. e a gente tá capacitando ela pra liderança. E eu acredito muito que eu não posso cobrar de uma pessoa algo que eu não proporcionei meios para ela ter aquela habilidade. Então, eu não posso Uhum. cobrar a responsabilidade de liderança de alguém em que eu não dei a capacitação suficiente para essa pessoa ter Ótimo. essa habilidade. Interessante. Exemplo, se eu quero que ela seja líder, uma habilidade do líder é a comunicação. Ele tem que saber falar, ele tem que saber se Isso. comunicar. Então, a gente pagou o curso de comunicação oratória do GPR para que ela fizesse e ela melhorasse essa habilidade dela. Certo. E hoje a gente colhe frutos já com ela. Que bacana. Ou que ela já apresentou reunião mensal Não, lá para nós. Muito interessante o que tu falou, porque tem muito líder que fala assim, se a pessoa quer crescer e ela percebe que eu dei o feedback, ela percebeu que ela não tem essa habilidade, ela tem que ir por ela. Que de certa forma foi o que tu fez quando tu foi aprender Sim. sobre aquele, né? Mas não necessariamente, se eu que tô apostando naquela pessoa, se ela reconhece, por que não eu?
dá facilidade Eu pra ela. penso que é o caminho, né? É. Porque realmente, o que que acontece? Falando de gestão de pessoas, né? O que que acontece? Pessoa que tem habilidade, que precisa ter habilidade de liderança. Ela não tem habilidade de liderança. Eu forço ela a ter a liberdade de liderança. O que acontece? Ela se frustra, ela desiste. Eu não consigo o meu resultado e nem ela. Exato. Então, É. não faz sentido. E aí, nisso, despertou isso em mim. Não, eu preciso ter esse ponto de trabalhar essa comunicação em mim, né? Uhum. Aí fui trabalhar, e aí realmente, depois que fiz o curso do JP, surgiu a oportunidade de ministrar em 2023 aulas no Senac, professora, e aí, né, gente, entrar numa sala com 50 pessoas e tu ter que explicar o que tu tem de conhecimento de uma forma clara, simples, objetiva, né? Nem sempre todo mundo vai entender, tem dias que, ainda mais que uma disciplina que não é tão tranquila, né? Contabilidade, números, né? Todo mundo que tem aptidão. E aí fui me desafiar. E daí tu me contou uma história bem interessante de uma aluna que te transformou. Sim. Isso que é legal, se colocar nas posições e se permitir mudar, né? Eu acho que o empreendedor de sucesso, ele tem que ter essa capacidade de transformação, de ouvir e perceber e transformar. Conta um pouquinho, tu disse que tinha uma aluna que tu fazia conta e ela dizia, não entendi. Isso, eu sempre falo, né, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né, então isso por aí tu já começa a ter uma noção, né, mais escutar do que falar. E aí eu tinha uma aluna lá no Senac, acho que primeiras aulas, assim, é a Cíntia, se tu estiver ouvindo, pra ti também, mudou minha vida. E aí eu explicava, era juros compostos a aula do dia, e aí, juros simples e compostos, e ela levantou na sala, assim, e falou, ninguém vai falar que não tá entendendo nada? Bem assim, no meio da sala. E eu falei, Cíntia, mas o que você não entendeu? Daí ela falou assim, não entendi nada. Nada até agora. E aí eu tentei explicar, tentava explicar, e ela dizia assim, não, mas eu não entendi. E matemática é cálculo, né? Não tem muito o que entender, né? Não entendi. E aí, né, ali na situação, eu falei, não, Cíntia, hoje a professora não vai conseguir te explicar realmente. Mas eu vou trazer isso com uma outra abordagem, uma outra roupagem na próxima aula, e a gente vai achar uma forma que tu entenda isso aqui. Pode ficar tranquila. E aí, naquele momento, eu percebi que talvez eu tivesse que falar sobre porcentagem, sobre número com vírgula, sobre fração, antes de falar sobre juros compostos. Porque realmente que é a base, que às vezes a pessoa não tem a base. Isso, às vezes a pessoa não tem, mas é importante, tu entendeu? E aí, ok. E o objetivo na sala de aula, o que é, né? Satisfação mútua. Eu tenho que ministrar minha aula e o aluno tem que entender. Se uma das partes não pegar isso, não deu certo, né? Perfeito. E aí, depois que terminou o curso dela, foi uma das coisas que me mudou, e eu até agradeci pra ela. Cíntia, muito obrigada pelo teu feedback. Porque realmente tu transformou a forma como eu leciono. Uhum. Agora, na última quinta-feira, eu terminei uma disciplina na Uniavan e eu agradeci as pessoas, agradeci os alunos, e eu deixei um comentário. Sempre nos meus slides tem uma partezinha que diz assim, né? Deixe uma sugestão de melhoria sobre a aula, contribua também. Uhum. Porque realmente eu acredito que é uma via de mão dupla, né? A gente cresce enquanto a gente escuta um feedback construtivo, e aí cabe a nós avaliar se vai aplicar ou não, né? Uhum. Mas é algo bem interessante, assim, a gente escutar o nosso cliente, né? Às vezes o cliente, ele tem um feedback sobre o teu trabalho também. Nem sempre vai ser o que tu quer ouvir, mas quem sabe não é alguma pontuação para tu realmente aprimorar e tu levar isso pra frente. Isso. Exatamente. Bem interessante. E outra coisa que eu queria que tu contasse, que acho que tem tudo a ver com esse valor da Brock, que é o da entrega, é a situação que aconteceu recentemente. Tu falou com o sistema aqui de Itajaí, de nota fiscal, e tinha uma cliente que... Consegue contar essa história? Claro, olha, puxou. Quando é que a Paula, ela tá aqui, depois a gente vai falar um pouquinho, né, de associativismo e do prêmio. A Paula foi indicada pro prêmio... Como é que é o nome do prêmio, Paula? Prêmio Mulher Destaque na categoria empreendedorismo. Prêmio Mulher Destaque na categoria empreendedorismo. Eu falei, Paula, nós temos que gravar a tua história no Inspire-se a Ser Negócio, porque ela já gravou comigo o Papo com Especialista, onde a gente falou muito sobre imposto de renda, e ela deu uma aula de imposto de renda, né? Mas eu admiro demais essa mulher e acho que a indicação foi válida, porque tu merece essa indicação, porque a gente percebe essa vontade de entregar, que tu tem vontade de que a pessoa sinta satisfeita com a tua entrega, né? E aí tu até me contou, eu tenho muito disso, inclusive aconteceu essa situação. Conta um pouquinho dessa... Tu lembra da situação?
Lembro. Isso que tu falou vem muito alinhado aos nossos valores, né? O da garantia da entrega, do profissionalismo, né? Que profissional é aquele que promete, cumpre, né? Entrega e é profissional a esse ponto, né? E aqui em Itajaí mudou o sistema de notas, emissão de notas fiscais, né? Recentemente. E alguns clientes não tiveram acesso, né, na migração ali, né? Então demorou alguns dias para eles conseguirem ter acesso. E eu sempre penso com o olhar do meu cliente, né? O cliente que não emite nota fiscal, o cliente que não recebe do seu cliente também e que muitas vezes não tem o capital de giro ali. Sim. E aí nisso a gente, segunda-feira, no dia que mudou, a gente já identificou, né, já mapeou, já conseguiu encaminhar uma mensagem para a prefeitura, tentou por e-mail, por telefone, né, de diversas formas ali, para ter essa solução o mais rápido possível solucionada. E aí nisso a cliente me mandou uma mensagem e ela é advogada, ela falou assim, eu sempre, né, sempre caminho e dando feedback antes da pessoa me perguntar. Então a pessoa ela já sabe o que está acontecendo, tá ciente. E aí eu falei, olha, aconteceu isso, eu já consegui contato com eles falaram que até sexta-feira vai estar tudo normalizado, né, não somos só nós, tem mais de 2.000 contribuintes que estão nessa situação, mas realmente eu tô trabalhando todo dia consultando, e se for preciso eu ligo lá de novo até essa situação. Isso aqui só vai terminar quando realmente tu conseguir emitir a nota fiscal, aí pra mim tem fim essa história, pode ficar tranquila. E aí eu ainda falei pra ela, né, o problema do meu cliente é o meu problema, e ele só acaba quando é resolvido. Então, se o meu cliente tá com um problema, eu tô com um problema. E ele me contratou pra isso, né? Pra resolver o que ele não consegue. Se ele soubesse fazer as coisas que eu sei, ele não precisaria me contratar. Exato. Ele mesmo fazia. Então, por que ele contrata um montador? Do marketing, né? Eu tô aqui pra trazer solução. Vocês têm que trazer o problema pra mim, porque eu tô aqui pra trazer a solução. Exatamente. A gente traz solução. E muitas vezes... E às vezes eles até deixam o problema lá e a gente não fica ciente, né? E a gente pode solucionar e é uma solução simples, né? Pode estar auxiliando e realmente essa proximidade, que é algo que eu prego bastante com o meu cliente também, né? A gente ter essa proximidade, onde eu converso de forma clara contigo e objetiva, mais uma vez, eu explico e você, no controle do teu negócio, tu toma a decisão. Exato. Muitas vezes eu faço sugestões. Quem decide é o empresário, não sou eu. Lógico. É a pessoa que está no comando, é a pessoa que controla o negócio, né? Eu sempre falo uma frase que eu uso: controle o seu negócio ou ele controla você. Exato. Então, quem controla o negócio é o empresário, é o gestor, né? A gente ali tá muito mais na posição de conselheiro e pessoa que tem o conhecimento que pode estar auxiliando. Mas quem vai tomar a decisão é o meu cliente, não sou eu. Exato. Então, a gente traz as sugestões de solução, né? Exato. Mas se ele não se abrir, ele não vai saber que existem essas sugestões de solução. É isso que é o ponto. Aí que vem a questão da proximidade. No marketing, né? Da proximidade. Tu criar esse relacionamento. Quanto mais próximo tu tá, aí mais... com certeza. E aí, o que aconteceu lá que eu cortei, tu acabou conseguindo emitir a nota dela, Isso, a gente conseguiu antes, né? Aí a gente falou... Tu foi até a prefeitura? Não, eu consegui por telefone, né? A gente já tem os contatos, né? Muitos anos trabalhando. Eu consegui por telefone conversar com ele e o período da prefeitura, mais uma vez, fazendo aquele link, né? Ele me capacitou, né? Porque hoje eu consigo usar uma linguagem adequada, porque eu já trabalhei lá. Exato. Então, eu sei o que eles passam, né? Então, já... Como se fosse colega mesmo. E aí, eu consegui usar uma linguagem adequada para conversar com ele também. E eu falei, olha, essa cliente é a que tá mais urgente de todas que eu tenho, porque realmente ela tá precisando emitir. Os outros, eles precisam emitir, mas não agora de imediato. Se tu puder resolver essa para mim, já me dá uma grande ajuda. As outras eu espero por e-mail. E aí ele conseguiu solucionar para mim, a gente conseguiu avançar, né, e solucionar aí o problema da cliente para ela estar emitindo a nota fiscal e foi sucesso, todo mundo ganhou. Aí ela agradeceu que conseguiu receber, né, Sim, com certeza, é muito importante, né? Que era final do mês ainda, né, tu falou que era final do mês, né? exatamente. Imagina, no final do mês eu preciso faturar para meus clientes, eu preciso receber, para receber eu tenho que faturar, né? Exatamente. Então, é uma situação. Parabéns aí por colocar o valor em prática, não só na plaquinha, né? Paula, e vamos falar um pouquinho da Cibalc. Como é que a Cibalc entrou na tua vida? Em que ano que tu te associa? Como que faz para ser ativa? Então, né, a associação, a Cibalc, né, ela é ali em Balneário Camboriú, na 1822, e é uma associação comercial, e o objetivo da associação é realmente fomentar o empreendedorismo, né, e a ajuda mútua. Então, realmente, eu entrei na associação, se eu não me engano, agora me falha a memória, 2022. E justamente nesse sentido de formar uma rede de parcerias. E eu digo parcerias, assim, não é no sentido de vender serviços de contabilidade lá. Porque desde que eu entrei lá, nunca foi o meu objetivo vender serviços de contabilidade. Sempre foi o principal objetivo estar próximo de pessoas que estão vibrando na mesma frequência que eu.
Aham. Pessoas que querem crescer os seus negócios, pessoas que muitas vezes já têm negócios de 30 anos, de 20 anos e que já passaram por algumas situações que eu ainda não passei, algumas etapas. Então, eu aprendo muito com eles, aprendo na questão de capacitações que a associação tem, no sentido também de aprender com os próprios membros, né? E nesse sentido, claro, vendas acontece, a gente tem alguns clientes na associação, mas não é o foco principal. A gente vai muito mais, que eu sempre falo também, né? Eu vou muito mais com a mão assim do que com a mão assim. Porque quando Aham. a gente vai com a mão assim querendo pegar, muitas vezes a gente tem que começar servindo para É. depois ter algo em retorno, né? Então, realmente, a associação é isso. Eu tô há alguns anos já, eu faço parte do Núcleo da Mulher, e também do Núcleo de Desenvolvimento Empresarial. No Núcleo da Mulher, eu faço parte da coordenação, eu sou vice-coordenadora, e junto com a Lu, que é uma querida também, contadora também, acabou caindo 2 contadoras na coordenação. E aí eu tô esse ano como vice-coordenadora. É um trabalho de doação, né, onde a gente serve bastante e tudo voluntário, né. Então as reuniões É. do Numeia, eles acontecem de 15 em 15 dias na terça-feira, né, aí muitas vezes é ali na associação mesmo, ou às vezes até visita itinerante, onde a gente visita algumas empreendedoras, a gente faz visita técnicas a algumas fábricas, algumas empresas da região, e aí vai nesse processo de fomentar aí o crescimento, coletivo, né, sempre no Uhum. coletivo. Ou todo mundo ganha ou ninguém ganha. Esse é um dos lemas aí da associação. É. Toda cidade tem uma associação empresarial, né? A CI é a Associação Comercial e Industrial da cidade. Aí, no caso da Cibalc, é a de Balneário Camboriú, daí tem Itajaí, tem em CDL, Blumenau, enfim, né? tem diversos, né. O CDL já é outra, aí pertence a uma outra federação, Isso, né? mas é associação também, Mas acho que também é uma associação, o CDL, no caso, é a Câmara de Dirigentes Lojistas, daí ela já é mais do comércio varejista, isso. né? Enquanto que a indústria é mais normalmente da Acibalc. E eu acho que é aquela coisa de estar no ambiente certo, né? No ambiente onde as pessoas vivem o mesmo desafio que você, né? No ambiente onde a própria troca de soluções, às vezes, já é uma troca, né? Não necessariamente eu tenho que estar lá para gerar negócio, eu tenho que estar lá para servir. Eu sempre falo, o ser humano é um ser coletivo. Então, é se ajudando, é servindo que a gente vai crescer. Não tem outra maneira, né? Então, eu acho importante estar presente no associativismo, no colaborativismo, por essa razão. Porque esse é o nosso grande intuito. Quem quer deixar um legado, né? Sim, A gente cria tem um professor que fala assim: a gente cria uma razão social, é uma razão social de sim, existir, né? E lógico que a gente quer ver lucro para quem está criando essa razão social, mas é uma razão social, né? Eu sim, podia lucrar com qualquer razão social, mas eu escolhi aquela. sim, Então tem que ter o social também, né? sim. Então eu acho importante estar numa associação assim. Principalmente pelo ambiente, sabe? De estar ali com o ambiente das pessoas que passam pelas mesmas coisas que você e você tem como interagir, trocar experiências e, quem sabe, solucionar além do aprendizado, né? Que Sim, eles geram muita palestra, cursos, né? sim, com certeza. E, Paula, e aí a associação tá com esse prêmio Destaque Mulher Empreendedora, né? Isso. Lá de Balneário Camboriú. E aí tem duas Categorias. categorias, né? Quais são as categorias? Então, há alguns anos, o Núcleo da Mulher, ele resolveu criar um prêmio que se chama Prêmio Mulher Destaque, para justamente premiar mulheres e que são referência em atuação, né? E aí a gente tem 2 categorias, que é a Prêmio Mulher, Destaque Empreendedorismo, onde a trajetória empreendedora dela conta, né, Uhum. e inclusive é o que eu estou sendo indicada, e o prêmio de, sustentabilidade, onde a Uhum. gente tem mulheres referência, né, nessa área social, né. Social. Isso, então a gente tem algumas indicadas também que fazem a diferença da forma social. E aí a gente tá com prêmio, né, o período de votação nesse momento, onde a votação E, ela inclusive, atualmente a prefeita já ganhou esse prêmio uma isso, vez, a né? Juliana já venceu, a tia da cocada já A tia da venceu cocada, para também. quem é da área de Balneário Sabe Camboriú, de a quem a tia gente da tá falando. cocada vai conhecer, né? Então Então ela ganha. é um prêmio em que fomenta realmente esses 2 segmentos Para e dar valoriza a destaque a mulher. essas mulheres que são vistas na cidade inteira e que fazem pela cidade, né? Que fazem Exatamente. pelo, E a gente pelo... sabe, né, que
o caminho da mulher empreendedora, né, é um pouquinho mais longo, digamos assim, do que do homem empreendedor. Então, realmente, a gente valoriza e destaca essas mulheres, tanto da trajetória empreendedora quanto da questão social. E são histórias lindas, né, que a gente tem. Amanhã, no dia 30, a gente vai ter a apresentação das indicadas, onde elas vão poder contar um pouco da sua história para... A tua história eu acho linda, vim lá do interior, porque eu já nasci meio que aqui nesse meio, né? Então eu sempre digo, as barreiras para mim foram menores, né? Então tu vem de uma família que não é de empreendedorismo, né? Saiu lá do interior, resolveu vir, largou 2 vezes algo que estava Consolidado, digamos assim, né? consolidado, sendo que tu tem um perfil visivelmente analítico, assim. O meu perfil é conservador, né? Conservador, assim, né? Então, tinha tudo para não querer se jogar, né? Só que a gente vê muita característica empreendedora, tem as 10 características empreendedoras que o Empretec é baseado, eu vejo visão em você, eu vejo essa capacidade de cálculo, né? De correr risco calculado. Então, o empreendedor, ele corre risco, sim, mas ele calcula os riscos. Essa questão de querer sempre entregar com qualidade, né? Então, foco sempre no cliente, com qualidade no processo. E isso a gente vê desde o começo, quando começa a falar da tua fala, de ter trabalhado lá, querer imprimir. Então, tem muita característica empreendedora aqui que te permitiu estar aqui, né? Sim. E o principal, querer sempre se desenvolver, né? Querer sempre buscar esse autoconhecimento para conseguir ter as habilidades necessárias para crescimento do negócio, né? Sim. Outro dia eu estava aqui com um rapaz que ele falou, o negócio te transforma. Tu planeja uma coisa, sai outra e tu se transforma a partir do seu negócio. Sim. E eu me sinto assim com os negócios que eu resolvi fazer, e deram certo ou não deram certo, né? E eu percebo essa fala tua muito A gente legal. tá sempre aprendendo, né? Sempre, a todo momento tu aprende. Então tem que estar sempre estudando e sempre evoluindo para seguir esse fluxo. O ambiente muda, a gente muda também. Paula, essa conversa foi super construtiva, mas já tá dando o nosso tempo. Eu gosto sempre de pedir, assim, ó. A gente fala muito de quem começa a empreender, quais as dicas que eu dou pra ti que tá começando. Só que eu acho que a gente falou até no carro, o desafio é aquela pessoa que já tá 5, 10 anos, porque é natural que a gente, que role uma estafa, que o canse, né, do negócio, porque é um relacionamento, eu sempre falo, né? É um Sim. relacionamento, teu profissional, tua carreira profissional é um relacionamento. Sim. Né? E aí você vai e as coisas vão mudando, e aí tu vai sempre tendo que se recriar. Então, quais são as dicas que eu peço 3, mas assim, o que tu diria para esse empreendedor se manter no mundo do empreendedorismo? Que Brasil tem política, tem isso, tem aquilo, né? Quais são as dicas, assim, ó, como é que tu te mantém? Olha, primeiro pilar, né? Eu diria 3, como tu citou ali. Primeiro pilar, organização e planejamento. Sem organização e planejamento, a gente não vai a lugar nenhum. Quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, realmente, organização e planejamento. Nem sempre o teu planejamento vai sair exatamente como tu planejou, mas tu faz ajuste. Pelo menos tu tem um mapa já, e muitas vezes no planejar tu já sabe que aquilo não vai dar certo. Então, planejamento e organização, primeira coisa, para todos os setores e tudo que tu for fazer, tanto na tua vida quanto no teu negócio. O segundo pilar eu cito como a questão da educação. A educação transforma vidas, transformou a minha, né? Porque hoje eu estou aqui através da educação e transformo também na Uniavan a vida dos alunos lá através da educação e através do conhecimento. A vida inteira a gente tem que estudar e aprimorar, né? Aham. Então, isso é algo que o empreendedor ele tem que ter e ele tem que passar isso para a sua equipe também. Cronograma de capacitação. Tu tem que capacitar e treinar a tua equipe para que ela consiga evoluir. E o terceiro ponto é o ponto junto com o nosso valor, que é o da satisfação mútua. Tu tem que servir, tu tem que estar disposto a ouvir e realmente ver se aquilo que tu está entregando faz sentido, se teu cliente está satisfeito e se tu está satisfeito com aquilo que tu está entregando também. Então, o da satisfação mútua seria o terceiro valor. Acredito que organização, como eu falei, a questão do treinamento contínuo, melhoria contínua, e a questão da satisfação mútua e do servir. Tu tem que estar, né? Um propósito social, a razão social, para que teu negócio existe. Não é só para dar lucro. Tem todo um ecossistema ali. E eu acho legal essa coisa da satisfação mútua, porque clientes, por exemplo, uma contabilidade, vai ter clientes que vão ficar 10, 20 anos contigo. E às vezes chega uma hora que não tá tendo satisfação mútua. Então, poder conversar, ter uma comunicação para que encontre, né, um caminho, porque o que tu era no começo, tu não vai ser lá na frente, tu vai crescer e o mesmo vai acontecer com o teu cliente. Tem que acompanhar, né? Então, tem que acompanhar. Então, adorei essas 3 dicas bem diferenciadas, não tinha ouvido ainda aqui no Inspire-se a Ser Negócio. Paula, deixa teus contatos aí, quem tá assistindo esse vídeo, que quiser te seguir nas redes sociais, como é que faz?
Então, o arroba do escritório é @Brock Contabilidade, BROCK Contabilidade. O meu é Paula FR Oliveira, né? Se você digitar lá Brock Contabilidade no Google, já vai aparecer o nosso telefone, o nosso WhatsApp também. É pra Você... aparecer, gente. Não, ele tem que aparecer, tem que aparecer. A Fabiola já deu uma olhada lá pra mim. Eu botei lá no Google Ela botou pra aparecer, tá? Isso. Assessorou. Paula Oliveira, Brock. Aparece sim. Então, se você tiver interesse em nos seguir, acompanhar, né, conteúdos de contabilidade, de educação financeira, a gente vai ser um prazer ter você lá também. E se precisar de alguma consultoria, você também pode estar assessorando, né? Porque Isso mesmo. eu já fiz algumas pontuais ali contigo, então Isso. eu acho importante a gente falar, né? Que se estiver precisando estar com alguma estratégia, Quiser trocar uma ideia, a gente está disponível também. e estará em boas mãos. Gente, muito obrigada, Paula, por contar a tua história e inspirar mais pessoas, né? Fiquei bem feliz que tu foi indicada, tô torcendo por ti aí nesse prêmio. Quando a gente soltar esse vídeo, provavelmente já vai ter quem foi o ganhador, mas... A entrega do prêmio, né, do resultado é dia 28/10. 28/10, Isso, certo. 28/10 é o dia do... Vai ter um evento? Vai ter um evento, a gente tá selecionando ainda o local exatamente, né, pra estar divulgando, mas dia 28/10 a gente vai estar fazendo a entrega para essas 2 mulheres que vão estar sendo Bacana. premiadas, né? Então, se for um evento aberto, também vou É aberto, divulgar. isso eu já posso antecipar, é aberto sim. Perfeito, que legal. E obrigada, pessoal, que assistiu até aqui. Muito obrigada, Paula. Eu gostaria de deixar aqui um recado para o pessoal se inscrever nesse canal, que vai ter muito bate-papo que nem esse da Paula, que são empreendedores de sucesso, empresários de sucesso, que eu me inspiro e que eu trago para inspirar vocês também. E também gostaria de deixar aqui para finalizar uma oportunidade. Eu estou acabando de terminar uma formação estrategista de marketing com a Camila Renault. A Camila Renault, ela foi nomeada 2 vezes a principal profissional de marketing do Brasil, né? Votada como melhor profissional de marketing do Brasil. Ela é homologada da Meta e ela tem uma formação estrategista de marketing. E eu tô com uma promoção numa sessão que é inspirada na formação dela, que é a sessão Clareza. Tem muito empresário que pensa assim: meu Deus, será que eu tenho que mudar minha logomarca, que eu já tenho 10 anos com essa logomarca? Será que eu tenho que fazer um evento para me divulgar mais? Será que eu tenho que trabalhar com digital influencer, né? O que eu faço para aparecer mais, para vender mais, né? E são tantas ideias, conversa com tanta gente, às vezes até quem está muito nesse mundo de empreendedorismo tem muita ideia e não consegue colocar em prática as ideias, né? Então, essa sessão Clareza, ela vem com esse objetivo, né? De dar um norte claro do que vai ser mais eficaz, né? Porque ideia tem 1 milhão, mas cada uma tem um preço, cada um tem um tempo, e um profissional de marketing pode te auxiliar a encontrar qual é a ideia certa aí para ter o caminho mais eficaz. Legal, Né? Então, quem quiser, só colocar nos comentários, entrar em contato, que a gente está com essa sessão Clareza aí aberta na agenda. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fabíola, pelo convite também. É isso.